o castigo divino fez-se inevitável. Constrangido, ajuntou o povo a fim de que ouvisse a palavra de Deus e arrependido renovasse o seu concerto com o Eterno. 2 Crônicas 34, 29 a 33. Então veja bem que a reação daquele menino foi tremenda. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele sentiu que o povo estava caminhando para uma condenação inevitável e que o juízo de Deus já estava às portas para ser aplicado sobre eles. Então ele convocou o povo para ouvir a mesma palavra que ele tinha ouvido e para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. E era urgente antes que o juízo de Deus viesse sobre eles. Número 7. Qual o resultado daquele avivamento? Então trouxe maravilhosos resultados ao reino de Judá. Puseram-se os judeus temerosos, mas com o coração pleno de júbilo, a celebrar as festas do Senhor. 2 Crônicas 35, 18. Por conseguinte, nenhum avivamento é possível sem um retorno incondicional à palavra de Deus. Veja bem que começa com uma pessoa só. E eles tiveram ali um avivamento, não um avivamento espiritual como nós temos, mas um despertar para construir o templo, reparar o templo e também as suas vidas, se arrependerem de seus pecados, consertarem-se diante de Deus e temeram a Deus a partir dali. E Deus os livrou do juízo que estava ali para acontecer sobre eles, embora mais tarde tenha acontecido, porque o avivamento é uma coisa que, se ele não for preservado, ele termina. Então, qual o motivo desse avivamento ali? A leitura da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Número 8. Qual era a situação do povo de Israel pouco antes desse avivamento? Então, os judeus haviam apostatado de sua fé e se rebelado contra o Senhor. Êxodo 10, 2, 3. Deus os expulsara de sua boa e ampla terra, exilando-os em Babilônia durante 70 anos. Então veja bem que antes eles haviam sido exilados, porque estavam adorando deuses das nações em volta deles. Tinham se voltado para ídolos, para deuses, né? E Deus os jogou fora da nação, mandou embora. E eles foram então ali levados para a Babilônia. Agora, depois de 70 anos de cativeiro, eles estavam voltando e precisavam restaurar o templo e precisavam restaurar a aliança com Deus e viver de acordo com o que a palavra de Deus ordenava. Senão, eles novamente seriam deportados, deveriam ser então castigados. E é o que aconteceu. Mas durante esse período de Neemias e Esdras aí, eles se voltaram para Deus, reconstruíram o templo e formaram realmente uma nação unida em torno de Deus. Número 9. Terminado o período de disciplina, o que fez Deus? Então Jeová usa diversos reis gentios para conduzi-los à terra de seus ancestrais. Deus então instrumentaliza o sacerdote e escriba Esdras para constranger o povo a estabelecer um novo concerto com o Senhor, através do qual seriam restaurados mediante um grande avivamento. O avivamento no tempo de Esdras também teve início com a volta incondicional de todos ao estudo e à obediência à palavra de Deus. Nessa tarefa, Esdras foi auxiliado pelo sábio administrador Neemias, que além de restaurar os muros de Jerusalém, que Nabucodonosor havia derribado, proporcionou-lhe as condições necessárias para que ensinasse ao povo a palavra de Deus. Entre esses estavam ali Esdras e Neemias. Esdras com a parte do ensino, do sacerdócio, e Neemias na parte governamental, na parte política, garantindo a segurança para que Esdras fizesse o seu trabalho de ensinar o povo a palavra de Deus. Número 10. Complete segundo os frutos do avivamento. Juntamente com Esdras, Neemias iniciou um processo de reorganização nacional que culminaria com a restauração moral e espiritual da nação judaica. Veja Neemias 8, 12 a 18. Os frutos do avivamento não tardaram a aparecer. Estudo da palavra de Deus, oração, adoração. Veja Neemias 8, de 1 a 18. Confissão de pecados, Neemias 9, de 1 a 38. E o desejo de cumprir e obedecer os estatutos do Senhor, Neemias 10, 29. Observe que tudo começou com o estudo da palavra de Deus. Então havia ali confissão de pecados, arrependimento, né? Havia ali a contrição, as pessoas se entristeciam por haver pecado contra Deus, se arrependiam, pediam perdão e todos se uniram em torno de adorar a Deus no templo. Parte 2. O clamor do profeta Abacuque. Abacuque, apesar de seus questionamentos, sempre demonstrou uma fé inabalável na soberania divina. Veja Abacuque 2:4, 3:17 a 19. Qual era a sua situação? Então era um homem preocupado com o estado espiritual do seu povo.
ele clama ao Senhor para que desperte a sua obra enquanto ainda havia esperança. Número 12. Por que somente um avivamento poderia salvar a casa de Judá de uma tragédia nacional? Porque o pecado do povo e o juízo de Deus estava prestes a bater-se sobre aquela gente. Então, quando o povo está dando lugar à carne, estão vivendo de festa em festa, banquete em banquete, passeio em passeio, quando não está se ganhando mais almas, não está havendo batismo com o Espírito Santo, não está havendo aí manifestações do Espírito Santo, então é preciso acordar de repente, ver a situação, para onde está caminhando e pedir perdão ao Senhor, se voltar para Deus em oração, jejum, estudo da palavra de Deus, para que venha o avivamento. E com esse avivamento, então, o povo novamente se volta para Deus e vai fazer a obra de Deus, não são no poder do Espírito Santo. 13. De que maneira Abacuque ainda cria na restauração futura de Israel? Complete. Mesmo em meio às lutas e adversidades, Abacuque sabe que o Deus que livrara Israel no passado, aí veja Êxodo 14, de 1 a 31, agirá mais uma vez trazendo salvação no presente. Veja aí Abacuque 3, 18 e 19. Em seu coração havia plena certeza de que um remanescente fiel não haveria de permanecer diante da Babilônia. Essa convicção trouxe-lhe alegria e ânimo. Todavia eu me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Número 14. O que o avivamento gera? Então, principalmente gera uma mudança de vida. Número 15. Abacuque estava ciente de que o povo pecara contra o Senhor. Havia injustiças, violência, idolatria entre o povo de Deus. Então veja Abacuque 2, 9 a 11, 17 a 19. Por conseguinte, fazia-se urgente uma mudança de vida entre os filhos de Israel. O que faz ele então? Então o profeta clama por um avivamento, Abacuque 3, 2. Ele sabia que somente o Espírito Santo poderia quebrantar aqueles corações e levá-los a arrepender-se de suas iniquidades. Era preciso confissão e abandono dos pecados para que viessem a se reconciliar com o Senhor. Parte 3. É tempo de buscar a face de Deus. Então, 16. Dentro do contexto da busca e conhecimento de Deus, complete. Muitos, por estarem interessados apenas em milagres e curas e prosperidade material, já não buscam a Deus pelo que Ele é. Querem somente barganhar com o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6,3. Que possamos ter fome e sede de Deus. Se nos achegarmos a Ele, certamente Ele a nós se achegará. Tiago 4,8, Salmos 24, 3 a 6. Não existe uma legítima adoração. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós vamos a Deus reconhecendo o seu poder, sua autoridade, seu senhorio, sua sabedoria, que Ele está presente em toda parte, que Ele pode qualquer coisa, tudo. Reconhecemos Deus, adoramos a Deus pelo que Ele é. Ele é bondoso, misericordioso, né? Então nós reconhecemos Deus como Deus. Vamos a Ele em adoração. Agora, quando estamos na presença de Deus, nós sabemos que Deus corresponde a essa adoração, nos abençoando. Agora nós não podemos ir a Deus interessados no que Ele vai nos dar. Não podemos ir a Deus barganhando, trocando. Eu vou te dar tanto, você me dá tanto. Eu faço isso, você faz isso. Não, nós vamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Número 17. Como nos consagrarmos e nos entregarmos a Deus? Então Deus demanda que nos santifiquemos e nos consagremos integralmente a Ele, porque dele somos. Levíticos 20, 26. Não nos conformemos, pois, nem com a vida, nem com o modo de pensar deste mundo. Romanos 12, 2. Dediquemo-nos à oração, entregando-nos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Para continuarmos como sal da terra e luz deste mundo que jaz no maligno. Então nós não podemos estar conformados com as ideias, com os pensamentos, com as coisas do mundo. Não devemos estar aí entrelaçados, amarrados para as coisas do mundo. Senão nós não poderemos servir a Deus. Lá no Antigo Testamento o sacrifício era morto, era um animal que era matado e oferecido a Deus. O sangue dele, que era a vida, era entregue para Deus. Aqui no Novo Testamento somos nós entregamos a nossa vida para Deus, para que Ele possa nos usar. E isso vai exigir o quê? Um sacrifício nosso, né? E esse sacrifício então é da nossa vida entregue para Deus nos usar. Então morto nós não servimos para fazer nada para Deus. É vivo.
E deve ser um sacrifício santo, agradável, que agrada a Deus. Então, nossa vida no altar, nossa vida consagrada para Deus, para fazermos a obra de Deus. Número 18. Pelo que foram marcados os avivamentos bíblicos? Mostra-nos a Bíblia que os avivamentos experimentados pelo povo de Deus foram marcados por contrição, confissão e abandono de pecados, e principalmente pela volta à palavra de Deus. Neemias 9, 2 Crônicas 34, Esdras 8, Joel 2. Sem corações contritos e quebrantados não há avivamento. Salmos 51, 17. Deus revela-se compassivo e misericordioso com aqueles que o buscam e arrependem-se de seus pecados e iniquidades. Conclusão. Complete. A exemplo de Abacuque, clamemos por um avivamento, que o nosso clamor seja uníssono. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Sim, aviva, ó Senhor, a tua obra. Amém. Glória a Deus. Então busquemos por um avivamento em nossa vida, para que esse avivamento em nossa vida possa atingir outras pessoas e haja um avivamento realmente na igreja. Então o avivamento nasce primeiro em nós. Então abra o seu coração, se disponha a buscar esse avivamento na sua própria vida. Não fique esperando que os outros tenham um avivamento na vida deles, se você mesmo não busca na sua vida. Então busque primeiro na sua vida, para que esse avivamento surgindo na sua vida atinja outros e eles também participem desse avivamento. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é hora de você confessar a Ele, confesse os seus pecados, se arrependa, aceite agora Jesus como Senhor e Salvador e receba o Espírito Santo. Receba também o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo na sua vida. Você que é professor, você que já é crente e deseja que o avivamento venha através de você, dedique-se agora a Deus, entregue-se totalmente a Deus agora para que Ele te use e comece a partir de hoje a buscar o Senhor em oração, com jejuns, com oração e estudo da Palavra de Deus. Vamos fazer isso agora, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, essas vidas que se chegam a Ti, ó Senhor, recebe, Senhor, aqueles que se chegam a Ti, arrependidos pelos seus pecados, se entregam agora a Ti. Ó Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida, faze maravilhas nas vidas deles, Senhor, que eles recebam agora o Espírito Santo, que sejam batizados com o Espírito Santo e recebam, Senhor, poder para pregar também o Evangelho, que recebam dons, capacitações do Espírito Santo. Ó Senhor, os professores e todos esses que ouvem, que se dedicam a Ti agora, buscando avivamento em suas vidas, para que haja avivamento, Senhor, na Tua igreja, na Tua casa. Ó Rei grande Allah, na cruz shatai, me força, cramichere, arregorovo, arquemechare, menachere. Ó Deus poderoso, capacita, Senhor, os Teus servos, ajuda, Senhor, os Teus servos, ajuda, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter vontade, desejo de Te servir, desejo de levar a Tua palavra, a Tua mensagem a todas as pessoas. Ó Senhor maravilhoso, ajuda-os para que eles possam receber poder, para que eles possam, Senhor, ter um real avivamento em suas vidas, com jejum, oração e palavra de Deus em suas vidas, tanto na prática como na teoria. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente essas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.